Olá, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui hoje, novamente, no GBCAM Connect. Hoje, nós vamos trazer aqui uma discussão importante sobre doença HER2. E estou aqui comigo a doutora Suzana Ramalho, que é oncologista clínica do Grupo SONHE e CAISM Unicamp, e vai falar a primeira aula sobre imunistoquímicas, questões pré e pós-analíticas, os desafios aí da doença HER. Segunda convidada, a doutora Ellen Nascimento, que é patologista do Hospital Sírio-Libanês, para falar sobre HER2-DX, né? E nós vamos discutir depois o como a gente pode ou não incorporar essa ferramenta, né? Quais os dados que nós temos hoje. E como moderadora convidada, doutora Geisilene Russano de Paiva Silva, patologista coordenadora do Laboratório de Patologia especializada no Hospital da Mulher, CAISM Unicamp, para coordenar essa mesa de discussão comigo hoje. Então, meninas, é um prazer. Obrigada, Dani, por essa reunião, essa discussão de hoje. Isso é um prazer estar dividindo esse dia aí com você. Bom, então começo a nossa primeira aula, certo? Tá certinho para vocês? Precisa só colocar em modo apresentação, só. Deixa eu... Só um minutinho que eu já vou fazer de novo. Deu certo? Sim, Maravilha. perfeito. Tá bom, bem-vindo todos, boa noite, obrigada pela presença e obrigada, Dani, pela oportunidade. Essa é a minha declaração de conflito de interesse. E esse slide é o primeiro, que parece um pouco estranho, mas a gente vai começar essa parte da explanação falando um pouquinho da lenda de Aquiles. Então, o Aquiles, ele era filho, uma lenda grega, né? Ele era filho de uma deusa, Tétis, e ele se tornou invulnerável quando a mãe dele banhou ele no rio Estige, e na hora que ela foi banhar, ela segurou ele pelo calcanhar. Então, essa foi a única parte do corpo dele que ficou vulnerável. Na Guerra de Troia, ele foi uma lança envenenada, atingiu o tornozelo dele, né, e pegou o tendão de Aquiles, e essa é a famosa origem da expressão calcanhar de Aquiles, né? Ela é usada para se referir a um ponto fraco nosso, né, uma fraqueza da pessoa. E o tendão de Aquiles é, então, o tendão mais vulnerável do corpo, mas também um dos mais resistentes. Eu comecei esse histórico um pouco porque o tratamento do câncer, ele, no século XX, mais ou menos começo dos 900, dos anos, né, do 900 até chegar nos anos 80, 90, ele se baseava em duas vulnerabilidades das células cancerosas. Um crescimento rápido, um crescimento local e uma rápida divisão celular. E com isso a gente tinha os nossos mecanismos de tratar quimioterapia, radioterapia e cirurgia. E esse era o racional. Então, ou tinha crescimento local, então eu operava e tirava, ou tinha uma rápida divisão celular e eu usava quimioterápicos.
E aí nós chegamos aos limites até de toda a possibilidade de quimioterapia, né? De investir em algum momento da fase do ciclo celular e conseguir diminuir, destruir as células que estão multiplicando muito. Então, a gente chegou a várias classes de quimioterápicos, em mecanismos e combinações. A gente chegou no limite das combinações, né? Então, anos 80, início dos anos 90, foi testado todas as possíveis combinações no limite das toxicidades. E aí, mais cirurgia, mais radioterapia, mais quimioterapia, nenhum disso modificou, melhorou a cura. A partir dos anos 80 e 90, se começou a perceber e estudar um pouco os mecanismos de oncogênese. E aí iniciou-se a descrição e o conhecimento dos processos oncogênicos, e a partir disso que se desenvolveu o que a gente hoje vai falar, que é uma das terapias-alvos mais importantes, né? Que é a terapia anti-HER2. E esse racional ele começou evoluindo um pouquinho além do divisão celular e crescimento local. Então, ele observou que existiam os proto-oncogenes e os genes supressores tumorais, que as células cancerosas elas crescem porque elas vão acumulando mutações que ou ativam um proto-oncogene ou desativam genes supressores tumorais. Entendeu-se que esses proto-oncogenes e, eventualmente, os genes supressores tumorais, eles eram centrais para vias de sinalização. E essas vias elas podiam estar mais ativadas ou inativadas, e isso conseguia impulsionar o crescimento de célula tumoral. E o quinto mecanismo mais interessante foi justamente perceber que a célula tumoral ela fica extremamente dependente desse mecanismo. Ela vai criando todos os mecanismos de sobrevivência, né, inibição de apoptose, capacidade de metastatização, e ela passa a depender intrinsecamente desses mecanismos. E esse foi todo o racional da descrição e do aparecimento, né, a descrição do gene HER2, né, localizado no cromossomo 17. São os dois principais pesquisadores que, no início dos anos 80, identificaram o proto-oncogene HER2, descreveram ele no cromossomo 17, observaram que ele codificava uma proteína transmembrana, que é o receptor de HER2, que era uma proteína que tinha atividade de tirosina quinase, e que ela era um proto-oncogene. Então, a atividade dela gerava um aumento da divisão celular. E que ela era expressa numa variedade enorme de tecidos, que a gente já sabe hoje: pele, mucosa, mama, ovário, endométrio, pulmão, bexiga, rim, pâncreas, sistema nervoso central. Então, falaram, bom, esse é um proto-oncogene, ele está expresso em vários tecidos, uma variedade importante, ele está no cromossomo 17, ele é um oncogene. E aí eles entenderam qual era o mecanismo de sinalização. Então, eles descreveram que o HER2 ele era central para essa via de sinalização celular, ele não tinha um ligante, mas ele funcionava fazendo uma homodimerização com outros receptores HER2 ou uma heterodimerização com os outros receptores da mesma família de fator de crescimento epidêmico. Isso levava a uma indução muito grande de proliferação, aumento de disseminação, de metastatização. Quando eles escreveram isso, eles também conseguiram, através de uma colaboração com o Dr. Dennis Lehman, que o Dr. Dennis Lehman testasse esse receptor, esse probe, né, do HER2 em alguns bancos de tumores. E o Dr. Dennis Lehman falou, bom, quando eu cheguei no banco de tumores de mama, eu percebi que existia um aumento muito grande dessa expressão. Então, ele descreveu que, olha, em torno de 1/4 dos cânceres de mama hiperexpressam o HER2. Eles hiperexpressam o HER2 porque a célula tumoral ela tem uma alteração somática adquirida em algum momento da vida da célula, que gera uma amplificação. Então, em vez do número de cópias do gene HER2 na célula normal, C2, que a gente sabe que é, em células de tumores de mama, esses números de cópias eles podiam chegar a 100
50, 100 cópias de gene do HER2. E isso levava a uma superexpressão da proteína. Então, o gene do HER2, quando ele está amplificado, ele consegue ativar todo o mecanismo dele, inclusive transcripcional e de tirosina quinase, e ele acontece que, em vez de na célula ter em torno de 100 receptores de HER2, ele passa a ter uma quantidade muito maior de receptores de HER2, que pode variar de 50 mil, 20 mil a 1 milhão, 2 milhões. Então, uma variação muito grande do quanto que a amplificação do gene HER2, ou o quanto que ele pode estar expresso numa célula tumoral de câncer de mama. E aí ele fez uma das coisas mais bonitas também, que foi comprovar que a amplificação do gene HER2 se associava a um pior prognóstico. Essa descrição ela começou em vários estudos a partir de 87, com o Dr. Dennis Sleibo, e foi até 1988. Nessa descrição ele falou, olha, o tumor HER2 positivo ele tem uma pior sobrevida, se correlaciona com uma pior prognóstico. E a partir disso se desenvolveu uma das maiores revoluções que aconteceu, que foi o anticorpo anti-HER2, o trastuzumab, inicialmente a partir de 1998, chegando até os dados que nós temos hoje, o último dado muito interessante e desafiador que a gente conseguiu ver, mudou muito o nosso tratamento, que são os ADCs, né, especialmente transformado deruxtecan, no estudo DB03. Então, mudou enormemente a maneira que a gente consegue tratar a doença HER2. Na adjuvância, com o protocolo que a gente conhece, o ACTH, com o TCH, também na adjuvância, acrescentando o outro anticorpo, que é o pertuzumab, que se liga a um outro subdomínio e bloqueia especialmente a heterodimerização do HER2. Isso modificou, deu um ganho muito menor do que o trastuzumab, mas ainda interessante, ganho em torno de 3% de sobrevida de doença invasiva na adjuvância, também na doença axila positiva, e até o trastuzumab nos deu a possibilidade de desescalonar em doenças iniciais, axila negativa, até 2 centímetros. Foi observado já em 10 anos que a gente tem mais de 90% de sobrevida. Na doença metastática, eu botei uma coroa, porque o ainda reinante Cleópatra deu um ganho de 16 meses, uma das coisas mais bonitas que a gente teve na terapia anti-HER2, e na segunda linha, ganhos muito impressionantes, seu dado de sobrevida global já do DB03, que a gente já tem um hazard de 0,64 para a sobrevida global, então uma diminuição de risco de morte muito importante. O que aconteceu que leva a gente a discutir hoje? Teve uma quebra de paradigma. A gente achava que a terapia-alvo anti-HER2 ela era para os tumores HER2 positivo. Até que em 2022 foi apresentado o estudo DB04, e aí a gente teve que mudar o nosso planejamento. A terapia anti-HER2 ela não serve só para o tumor HER2 positivo. Ela também tem efetividade no tumor com baixa expressão de HER2. O nosso trastuzumab deruxtecan, o DB04. Então, metade dos tumores de mama, chamados tumores de baixa expressão de HER2, eles respondem a um anticorpo conjugado à droga, e o anticorpo é o trastuzumab, né, um similar ao trastuzumab com a mesma sequência, e tem um ganho expressivo de sobrevida global. Tanto na doença, especialmente na doença hormonal positiva, mas também na doença hormonal negativa. E em vez da gente classificar em 2 tipos, né, então, ou é o HER negativo ou o HER positivo, a gente teve que passar a entender a classificação com pelo menos 3 subgrupos. Um seria o HER0, outro que seria o HER de baixa expressão, que a gente chama o HER low, e outro que era o HER positivo. Porque a gente tem que passar a identificar essa baixa expressão de HER2, especialmente pela necessidade que a gente tem um ADC extremamente potente, com resultados muito impressionantes. E aí, como que a gente vai começar a organizar isso? Quer dizer, como é que eu vou distinguir como é que é a distinção entre o score 0 e uma cruz? Porque os baixa expressão vão ter que ser o score uma cruz ou 2 cruzes com a hibridização negativa. Então, a principal distinção agora vai ser entre o 0, especialmente, né, entre o 0 e uma cruz. E esse estudo
mostrado na JAMA, mostrou que há uma concordância muito interessante, muito importante, quando você consegue distinguir entre um score 0 e 3 cruzes. Já, isso foram 56 biópsias que foram consideradas negativas de 80 biópsias. Nos 15 casos em que tinha que se distinguir entre o score 0 e uma cruz, então, entre as amostras negativas, a concordância foi muito menor, ela é menos de 70%. E por que a gente não consegue ter uma concordância tão grande na imunohistoquímica, né? O que é tão desafiador? Isso é um racional bem interessante que eu queria chamar a atenção, né? Quando se descobriu os proto-oncogenes, se percebeu uma coisa que eu acho que a gente não demorou, eu acho que é importante a gente lembrar agora, né? Os processos de sinalização, as alterações da célula tumoral, elas não são novidade para a célula, né? São alterações de vias de sinalização que fisiologicamente existem nas células. Então, a célula normal da glândula mamária, ela tem receptores de HER2. Ela não tem a amplificação, então não tem o aumento do número de cópias, mas ela tem receptores de HER2. Isso leva, como eu falei para vocês, a uma variação muito grande na quantidade de receptores. E conseguir um teste que consiga categorizar isso de uma maneira tão adequada, uma variação tão grande, como eu falei, que pode chegar de 20 a 50 mil moléculas por célula a 2 milhões de moléculas por célula. Então, uma variação muito grande e que a imunohistoquímica, atualmente, tem que comportar toda essa variação, entendendo que, inclusive, a célula normal tem receptor de HER2. Então, isso é muito interessante da gente lembrar, por isso que eu comecei um pouquinho com a história dos proto-oncogenes, porque é algo que faz parte da célula normal, então o HER2 está na célula normal da mãe. E a gente chegou a todos os métodos que a gente foi tentando, né, desenvolver para detectar o gene HER2, né, a amplificação do gene. Então, em nível do DNA, os iniciais, especialmente dos primeiros estudos, foram as técnicas de blotting, né, que chamam de matriz sólida, tem enormes variações de diluição, além do fato de você misturar muito as células em volta, né, células normais, inflamatórias, na amostra. A hibridização in situ, que ainda parece ser a técnica mais sensível, né, porque ela tira um pouquinho, ela contorna o problema de identificação, porque ela vai ver exatamente a amplificação do gene. As técnicas que olham o transcriptoma, então o transcricional, que também está extremamente ativado na doença HER2, de maneira geral, na alteração da expressão do HER2. Aí são técnicas de blot ou mesmo de RT-PCR. Em nível proteico, a gente tem as técnicas de blot também, como o Ester blot, os ensaios de ELISA, e o que ganhou, né, passou por todos esse processo desses últimos 20 anos e ficou estabelecido como nosso padrão hoje em dia, mas com todas as dificuldades que a gente está discutindo, que é a imunohistoquímica, né, que é basicamente o nível proteico mesmo. Qual é a questão? Então, eu pontuei algumas questões da imunohistoquímica. Primeiro, vários anticorpos primários, né? Então, que vão ter sensibilidades e especificidades diferentes, valores de corte muito variáveis e diluições que podem variar muito conforme, não só conforme o anticorpo, mas eventualmente conforme o processamento que o laboratório fez. A avaliação da coloração do HER2 ela é subjetiva e qualitativa. As fixações de amostra podem variar enormemente, dependendo da formalina que foi usada, especialmente, né, se não foi uma formalina tamponada, como que foi armazenada essa parafina, tudo isso pode degradar muito os epítopos e a sensibilidade do teste perde muito com esse material que pode estar arquivado de maneira inadequada e com uma formalina não tão boa. Então, eu botei aqui parte das etapas, né, quer dizer, em termos de fixação principal, conseguir ter uma formalina tamponada que preserve as proteínas, use isso para depois fazer o teste reflexo, né? Que é a hibridização in situ. Ter um tempo de isquemia fria curto, ideal menor que 1 hora, né? Que é o tempo entre
retirar a amostra e ela ser colocada, né, arquivada para fixação, e ter um tempo de fixação previsto em torno de 6 a 72 horas. Outras questões, controlar as diluições, temos controles validados, inclusive se interno ou externo, ideal que tenha os controles internos bem validados. Tomar muito cuidado na questão do momento de recuperação de antígenos, né? Isso é uma etapa da imunohistoquímica que foi desenvolvida especialmente por causa de questões de armazenamento ruim, ou parafina ruim, de material não tão adequado, de maneira que você esquenta um pouco, né, o tumor, e com isso você tem uma recuperação maior dos antígenos. Qual é o problema dessa etapa? Você fazer uma recuperação que, na realidade, você puxa também células normais da mama, as células normais expressam HER2, e aconteceu o que a gente chama aqui são reação de fundo e uma interpretação como um positivo, que na realidade é um falso positivo. No processo de coloração, reportar o resultado somente, né, no componente invasivo, né, claro, reportar no não invasivo, mas o principal. Lembrar que é um método semi-quantitativo. Podem existir, como a gente discute várias vezes, heterogeneidades intratumorais, então você vê duas populações extremamente distintas mesmo, por exemplo, uma negativa e outra positiva, ou mesmo dentro do tumor, uma variação importante, que não chega a ser o positivo e o negativo, mas uma variação da expressão do HER2, pode ser um classificado como 0, outro classificado como uma cruz. E muita atenção para a qualidade de anticorpo que o laboratório usa, né? Eu botei aqui basicamente 3 muito comuns, né? O padronizado da DACO é CEPT-TEST, o SP3, o 4B5. Então, são as principais questões da etapa da imunohistoquímica. Então, isso era como a gente antigamente identificava, né? Toda a padronização do anticorpo, ela foi baseada e encontrar o que era o HER negativo, o que era o HER positivo. Então, o nosso foco era conseguir um tratamento para o HER2 positivo. E agora a gente tem que organizar de novo toda essa técnica e rever toda ela para entrar dentro de um espectro que vai variar do HER negativo, do HER baixa expressão e do HER positivo. Esse é um desafio muito grande. Por que a gente está também vendo isso até no atualmente classificado como HER0? Existem dados de taxa de resposta de quase 30%. O estudo de andamento que é o DB06, ele já incorporou o que a gente hoje em dia está chamando de o ultra-low, né? Então, os tumores que são pelo menos um pouco mais do que o 10%, então não são o HER0, e não chega a ser uma cruz. Então, é o score 0, mas com pouco de expressão, não com nenhuma expressão de HER2. Isso está em andamento e, tecnicamente, a gente previsto da gente encontrar 50% dos tumores que vão ficar nessa classificação de HER baixa expressão, que é o HER low, e que a expectativa é que mantenha realmente uma resposta, não só o low como o ultra low, uma resposta ao TDXD. E, como eu falei, na questão da expressão do HER2, a alteração do HER2, ela altera, no mesmo momento, tanto a expressão proteica como a expressão transcripcional. Então, é previsto, existem as técnicas descritas, né, de expressão de transcrição, como RT-PCR. Existe uma correlação, nesse estudo interessante, que foi apresentado também no ano passado, uma correlação entre o quanto que a gente tem da imunohistoquímica e o quanto que a gente tem da expressão do HER2 por RNA, mensageiro. Então, observa que no HER0, a gente tem ainda uma expressão muito alta do HER2, né? Tanto no HER0 como mesmo no macruz e mesmo no tom rosinha mais claro. Então, essa correlação entre o quanto que a gente consegue entender da proteína e da quantidade de RNA é uma das questões que a gente está tentando entender, vários estudos no momento, para tentar selecionar melhor os tumores que vão responder ao trastuzumab deruxtecan, especialmente.
Então, uma das técnicas agora desenvolvidas é fazer a leitura da lâmina, né? Então, como é que eu vou dizer? Ainda bem que tem as duas patologistas aqui me ajudando, mas basicamente fazer a imagem da lâmina de uma maneira adequada, utilizar métodos de inteligência artificial para ler e ajudar nessa leitura da lâmina e evoluir com métodos que consigam quantificar a expressão de HER2 com outra característica. Então, esse estudo que eu peguei, que foi agora também de 2022, ele descreve uma sequência muito interessante, que é fazer uma avaliação quantitativa do HER2 com uma imunofluorescência, fazer não TMA, que é o Tissue Microarray, mas o Cell Microarray, então conseguir fazer uma quantificação das células e utilizar a espectrometria de massa para mensurar a quantidade de receptor de HER2 em átomos mols por milímetros cúbicos. Então, é uma maneira de não fazer a quantificação do HER2 naquele espaço, naquela área toda, e não só numa parte da amostra. Então, são técnicas que estão tentando evoluir justamente para conseguir que você desenvolva um espectro mais adequado da classificação da doença HER2, já que a imunohistoquímica nos coloca entre 0, 1, 2 ou 3 cruzes, existe um espectro muito grande de quantidade de receptores de HER2 que a gente tem hoje em dia muita dificuldade, porque a gente entende que, quando a gente olha o HER-Low e a gente vê taxa de resposta de 50% com TDXD, quando a gente vê que existe o ultra-low, e a expectativa é que se tenha em torno de 30%, talvez até um pouco mais, de resposta ao TDXD, a gente entende que com todas as dificuldades que a imunohistoquímica nos leva, é preciso a gente caminhar um pouquinho de outras técnicas, outros mecanismos que a gente consiga ampliar e incluir todo esse espectro de expressão do HER2 para selecionar o mais adequadamente possível os pacientes que vão responder ao TDXD. E essa é a ilustração dessa técnica, que eu achei bem interessante, não sei o quanto que vai ser factível, reproduzível, mas enfim, de mostrar o quanto que ele conseguiu demonstrar nos pacientes com, que seria uma imunohistoquímica, uma cruz, que aí ficou com em torno de 3,2 na figura A, de mols por milímetro quadrado, e mesmo uma cruz pode chegar a ter uma quantificação de 15 mols por milímetro quadrado. E no duas cruzes a mesma coisa, quer dizer, teve duas cruzes que ficou com 2,8 e teve duas cruzes que ficou com 7,8. Então, o quanto no que a gente olha a imunohistoquímica e vê esse tipo de quantificação, quanto que vai ser diferente, quanto que talvez vai fazer sentido a gente modificar mesmo, né? Porque quando a gente consegue fazer uma quantificação com uma variedade tão grande de numeração, você consegue, inclusive, fazer uma quantificação que não se misture com o que seria o normal da célula da glândula mamária, né? Você põe limites de quantificação diferentes. Então, são algumas das técnicas que estão tentando desenvolver por causa dessa deficiência que a gente está, hoje em dia, encontrando, né? Olhando de novo na imunohistoquímica, não é uma deficiência, foi basicamente a maneira como o anticorpo foi desenhado, né? O foco era encontrar o que era positivo e o que era negativo. E agora a gente tem que focar em olhar com mais detalhe a baixa expressão e a ultra-low expressão, porque são possibilidades de resposta ao ADC que a gente não tinha antes. Era basicamente isso, acho que é mais uma introdução para depois as conversas um pouco mais que vamos ter. E obrigada pela atenção. Excelente isso, parabéns pela aula. Vamos seguir com a aula da Ellen, para depois a gente abrir para discussão, né? Eu acho que, embora a gente
esteja discutindo o HER2, a heterogeneidade do HER2, e aí veio os dados aí de doença HER2 low, e a gente volta para a mesma discussão agora de como é que a gente consegue selecionar esses pacientes. Então, nós pedimos para a Ellen falar um pouquinho para a gente sobre HER2-DX, e para depois a gente abrir essa discussão de como talvez a gente possa incorporar isso ou não, olhando os dados agora, né? O HER2-DX foi lá avaliado nos estudos aí de HER2 positivo, mas o que a gente pode trazer de lição ou discussão para esse momento da doença HER2 que a gente está vivendo. Então, Ellen, obrigada pela participação. Acho que você só não está no modo apresentação, Ellen. Para mim aqui tá. Acho que talvez fechar e abrir de novo. Abriu igual, abriu a primeira vez o da Sul. Estranho. Espera só um pouquinho, desculpa. Vamos ver agora. Deu certo? Sim, perfeito, Ellen. Estão vendo o primeiro slide ou não? Sim, introdução. Uhum. Na verdade, tinha um anterior, que era o nome da aula, mas tudo bem, tá valendo. Bom, primeiramente, queria agradecer o convite, muito obrigada, é um prazer estar aqui. Eu vou falar um pouco sobre HER2-DX, principalmente focado naquele paper da validação do teste, que é o paper de 2022, a gente tem antes o paper também de 2020, que eu vou abordar um pouco, mas o foco é principalmente nesse novo teste, que foi publicado e validado agora em 2022. Então, quando... Estranho. Eu não consigo voltar. Agora sim. Então, quando a gente fala em pacientes com câncer de mama, estadio precoce, HER2 positivos, tem algumas considerações que a gente tem sempre que fazer, né? Qual que é o risco de overtreatment, ou seja, de a gente estar supertratando esses pacientes? Isso sempre deve ser considerado. Estratégias para você escalonar ou descalonar as terapias sistêmicas, isso tem sido bastante explorado na literatura, né? Sempre com foco em melhoria de sobrevida e qualidade de vida dessas pacientes. Então, quais são as variáveis que estão associadas a prognóstico ou resposta ao tratamento em câncer de mama estádio precoce, HER2 positivo? O que a gente sabe? Que a carga mutacional, ou seja, está relacionada a isso, a infiltração de células imunes intratumorais também, a presença ou não de receptores hormonais e também os subtipos moleculares que estão bem descritos. Essas decisões sobre escalonamento ou descalonamento de terapias sistêmicas, elas ainda são baseadas em parâmetros bem tradicionais, né? Ou seja, estadio tumoral, tamanho tumoral, o status linfonodal do paciente, se tem ou não expressão de receptores hormonais e resposta à terapia neoadjuvante. Então, uma ferramenta que integraria essas múltiplas variáveis poderia apresentar, então, uma melhor performance e ser útil para guiar a terapia nas pacientes que têm câncer de mama HER2 positivo em estádio precoce. E foi pensando nisso que se desenvolveu o teste.
Então, o que é o HER2-GEX, né? A gente tem uma publicação de 2020 que foi publicado um score prognóstico para câncer de mama HER2 positivo, estadio precoce. Esse score, ele integrava informações tanto de tamanho tumoral, estadiamento linfonodal, infiltração por células imunes, subtipos moleculares, associado à expressão de 13 genes. Essa primeira versão ela foi construída puramente para predizer prognóstico, e ela não tinha nenhuma informação específica quanto à probabilidade de resposta patológica completa após neoadjuvância. Já em 2022, a gente tem a publicação desse NIL, né, desse novo HER2-GEX, que aí sim, a gente tem uma expressão de 27 genes associadas às características clínicas, e para prover 2 scores independentes, um para predizer prognóstico e um para predizer probabilidade de resposta patológica completa. Então, como é que funciona esse HER2-GEX? Ele é desenhado a partir de 4 assinaturas gênicas, ou seja, são 4 diferentes assinaturas compreendendo um total de 27 genes. Então, você tem uma assinatura de infiltração de células imunes, você tem uma assinatura de diferenciação luminal, uma relacionada à proliferação de células tumorais e outra relacionada à expressão da amplificação do HER2, ou seja, expressão de amplicon. Além disso tudo, você tem uma combinação dessas assinaturas gênicas também com dados clínicos. Então, esse score vai englobar infiltração de células imunes, expressão de HER2, diferenciação luminal, proliferação celular, estadiamento tumoral e status linfonodal. Quais genes que são abordados nessas 4 assinaturas gênicas? Você tem uma assinatura imune, que são 14 genes relacionados à imunoglobulina, ou seja, CD27, CD79A, HLA-C, o IgJ, o IgKC, o IgL, o IgLV325, ou seja, todos esses. Infelizmente, o meu último saiu aqui do quadradinho. A assinatura de proliferação celular, essas vão englobar 4 genes, o EXO1, o ASPM, o NEK2 e o KF323, o KIF23. Uma assinatura de diferenciação luminal, que envolve tanto o BCL2 como o ECR1, e uma assinatura que a gente chama de HER2 amplicon, uma assinatura relacionada à amplificação do HER2, e vocês vão ver que os 4 genes, obviamente, o ERBB2 mais os outros 3, estão todos localizados no mesmo cromossomo, são genes que estão muito próximos ali ao HER2. Nessa validação, que foi publicada em 2022, quais eram os objetivos desse estudo, né? Você tinha os objetivos primários, que, óbvio, eram validar esses 2 diferentes HER2 score. Um score prognóstico, e aí vocês vão ver que eles diferenciam 2 cohorts, uma cohort que a gente chama de um dataset para treinamento, ou seja, é um dataset que foi usado para construir o score, que usou esse endpoint que foi sobrevida livre de recaída à distância, e um dataset para validar o score que usou disease-free survival. E o score de probabilidade de resposta patológica completa, obviamente, envolvia você não ter células nem na mama e nem na axila. E aí, nisso tudo, você tinha objetivos secundários nessa validação, que um deles era você descrever as características clínico-patológicas dos grupos de risco, explorar a associação entre o HER2-GEX score e sobrevida global, e avaliar o valor de RNA mensageiro de EBB2 para predizer o status do HER2 de acordo com os guidelines da CAP, ASCO-CAP. O que é interessante desse estudo, dessa validação, e aqui a gente já vê aqui as primeiras críticas a essa validação, é que normalmente quando você vai construir um score, você usa um cohort, uma parte dele você usa para o desenvolvimento do teste, para você poder desenhar esse teste, que a gente chama de um cohort de treinamento, e a outra parte para validação. E aqui eles fazem isso, mas também misturam outras cohorts. Então, por exemplo, para o HER2, para o score de risco, ele usou uma cohort para treinamento e uma cohort completamente diferente aqui
para validação, mas ambas usaram a mesma coisa, foi químio e trastuzumab. E aí você tem embaixo aqui os trabalhos que foram exploratórios, ou seja, que usaram esse teste para validar, são trials que vieram depois. Você tem aí também, por exemplo, no score, para definir resposta patológica completa, ele usou uma parte desse primeiro score para o treinamento, ou seja, para desenvolvimento do teste, outra parte para validação, mas ele misturou também um segundo score. E aqui tem uma crítica importante, porque na validação a gente tem 2 scores com tratamentos distintos. E aí depois você tem um estudo aqui para tentar validar esse cutoff aqui de RNA mensageiro, que poderia predizer o status de HER2 conforme os guidelines da CAP e ASCO. E aí você tem um score que ele usou, e depois ele usou o mesmo score, mas um outro score junto, para poder usar para validação. Um outro score não, desculpa, outra corte, falei errado. Bom, essa primeira tabela é uma tabela interessante, que essa aqui é a coorte que foi usada para o treinamento, para o score de risco, para o score de prognóstico, e aqui a gente já vê que, por exemplo, e ele correlaciona o HER2 baixo risco do resultado do teste, com o cutoff que ele definiu, e o HER2 alto risco com essas variáveis clínicas e histológicas, e imunistoquímicas. E aí, o que ele vê? Que você, sim, tem correlação com o status T, ou seja, com o tamanho tumoral, tem correlação com o status linfonodal, e você também tem correlação com subtipos moleculares. O outro score, que é esse mesmo score, que é o score de risco, ele foi definido, então, de forma binária, baixo risco ou alto risco, e foi usado bem nesse limite desse cutoff de 50. E esses resultados tiveram alta sensibilidade e especificidade. E aí, quando você vê aqui, tanto ao gráfico esse primeiro gráfico aqui à esquerda, que é a coorte de treinamento, de desenvolvimento do score, e a coorte de validação, você vê claramente como, em relação a essa recidiva distância ou ao disease-free survival, como esses 2 grupos diferem com P significativo, ou seja, o grupo baixo risco e o grupo alto risco. Agora, em relação ao score de probabilidade de resposta patológica completa. Esse score aqui é interessante porque ele usou na validação 2 grupos diferentes, com tratamentos diferentes, e ele avaliou 3 grupos, né? Um baixo, um médio e um alto. E ele avaliou, então, qual que foi a taxa de resposta. Então, ou seja, o que aqui, diferente do high do anterior, que era alto risco, esse aqui é alta probabilidade de resposta patológica completa. E ele viu que nesse grupo aqui, tanto para uma terapia com químio, trastuzumab com químio, ou trastuzumab com lapatinib sem químio, o grupo de alta probabilidade realmente era onde focava a resposta desses casos. E aqui são os dados combinados das 2 coortes, das coortes tanto de validação do teste, quanto de treinamento, de construção do teste, para a probabilidade de resposta patológica completa. E aí a mesma coisa, ele correlaciona isso com parâmetros clínicos moleculares. E o que ele viu? Ele viu que com relação a TILs, ou seja, infiltração de células imunes intratumorais, o score sim se correlaciona. Ele viu também que, em relação ao status do receptor hormonal, existe correlação desse baixo, médio e alta probabilidade, e também com subtipos intrínsecos moleculares. E aí aqui é um gráfico de um resumo da validação, que é bem legal. Então, quando você fala aqui, em relação ao score prognóstico, ao score de risco, tudo que está azul nesse gráfico é melhor prognóstico, que está vermelho desencadeia pior prognóstico. Então, o que ele viu? Que status linfonodal, tamanho, estadio tumoral e proliferação celular
são fatores importantes para o pior prognóstico, enquanto luminal, amplificação do HER e resposta imune, infiltração de células imunes, são fatores que estão relacionados ao melhor prognóstico. Na verdade, a amplificação do HER fica numa zona cinza, que não é, que ficou uma zona duvidosa, mas principalmente o status luminal aqui e a infiltração de células imunes. Quando você vai para o score de probabilidade de resposta patológica completa, e aí que fica uma coisa interessante, porque resposta patológica completa, maior probabilidade de resposta patológica completa está associado à resposta imune, à presença da amplificação do HER e à proliferação celular. Já tamanho tumoral, status linfonodal e diferenciação luminal são fatores associados à não resposta patológica completa. Você vai, então, para o score de RNA, ou seja, que ele buscava definir um cutoff desse valor de RNA que se associava com o status de HER2. Então, eles fixaram em baixo, médio e alto. O que é interessante é que ele não teve nenhum caso positivo que era um status negativo. E o que ele viu? Alguns casos de HER2 positivos que eles entraram como baixo ou médio. Na porcentagem, juntando esses dois grupos, dava 16,4%. E quando ele vai para avaliar a resposta a tratamento, o que ele viu? Que no baixo e médio expressão desse RNA, realmente a resposta às terapias associadas ao HER2 eram baixas, e quando você vai para o high, que ele classificou como alto expressor, esses sim eram os grupos que principalmente respondiam a esses tratamentos. Isso aqui é um dos estudos que vieram também junto com tentando validar e avaliar esse HER2-GX. Ele usou amostras tumorais do estudo fase 2 do PERELISA em mulheres pós-menopausa. Esses tumores tinham tanto hormônio quanto HER2 positivo, e as pacientes aqui receberam a seguinte estratégia. Elas recebiam 2 semanas de letrozol, e aí elas eram submetidas a uma rebiópsia para avaliar a Ki67. E as pacientes que tinham uma redução de mais de 20% do Ki67, elas sim eram classificadas como uma doença endócrino sensível. E aí essas pacientes receberam letrozol, trastuzumab e pertuzumab. E o que ele viu? Que esse grupo que recebeu que eram 40 pacientes, realmente o score de resposta patológica completa e o score de RNA mensageiro foram associados à resposta ao tratamento e foram bem melhores preditores, como vocês podem ver aqui na tabela, que o subtipo molecular. Quais são as limitações dessa validação? E aqui eu acho que vale a pena destacar. Que a validação dos dados de prognóstico foi heterogênea, englobando coortes de 3 diferentes fontes, e é o que a gente já discutiu. Uma parte dos pacientes da validação do score prognóstico receberam trastuzumab em combinação com lapatinib. O que eles discutem é que esse efeito absoluto de 1 ano de lapatinib, quando adicionado a trastuzumab, parece ser pequeno. Então, eles acham que isso pode não ter influenciado nessa validação. As 3 diferentes coortes usadas para a validação dos dados prognósticos tinham média de follow-ups diferentes, isso também é um problema. O score prognóstico foi desenvolvido a partir do tumor primário e estadiamento patológico. Já quando você vai no cenário neoadjuvante, o material disponível era o da COR e o estadiamento foi baseado em exames de imagem. Por isso que eles falam que eles desenvolveram 2 scores independentes. E não foi possível avaliar no HER2-GX predizer o benefício de terapia adjuvante com trastuzumab de acordo com a sua duração. Porque se você olhar naquele trial do SHORT HER2, ele avaliava diferença de você usar o medicamento por 9 meses ou 1 ano, mas por conta do N, ele não conseguiu avaliar se o HER2-GX poderia predizer você usar algo com menor duração ou mais duração, enfim. Qual um resumo, então, dessa validação toda e desse teste? O objetivo dele era identificar grupos com diferenças em seus riscos de recaída pós-terapia, químio com trastuzumab, a probabilidade de resposta patológica completa após terapia neoadjuvante baseada em HER2,
Poderia identificar pacientes de baixo risco de recorrência que seriam candidatos a um tratamento com duração reduzida? Isso é um questionamento. E não liga não que meu computador adora ele acha que ele é espanhol. E se isso daí teria um valor em relação àqueles pacientes que têm comorbidades, você poder usar a droga por menos tempo. Então, isso aqui ainda não há resposta, e provavelmente estudos para frente vão mostrar se esse score e esse teste tem valor para definir isso. Heterogeneidade dos tumores HER2, então eles avaliam 4 drivers biológicos diferentes, ou seja, infiltração imune. Em relação à infiltração imune, o que eles viram? Ela é associada a melhor resposta à terapia neoadjuvante e também a melhor sobrevida, a melhor prognóstico. Em relação à diferenciação luminal, ela é associada a menor resposta à terapia neoadjuvante, mas sim com melhor sobrevida, então aqui a gente tem duas coisas diferentes. A proliferação celular era associada a maior resposta à terapia neoadjuvante, mas aí a pior sobrevida, é o inverso da diferenciação luminal. E esse status do HER2 amplicon, ela não está associada à sobrevida, mas sim tem associação com resposta à terapia neoadjuvante. Os níveis do RNA mensageiro de EBP2 têm uma capacidade de predizer status de HER2, de acordo com os guidelines da CAP e ASCO, então eles viram uma boa correlação. E também os níveis também foram associados à resposta à terapia neoadjuvante. Então, esse score HER2-GX para avaliação de risco e o score para avaliação de probabilidade de resposta patológica completa representam uma informação complementar para guiar melhor a terapia HER2, ou seja, predizer tanto resposta como prognóstico. Muito obrigada. Essa aqui é a patologia do cílio. Muito bem, obrigada, Ellen. Vamos abrir as câmeras aqui. Nós temos tanto mais perguntas do que resposta, né, Su? E quando a gente estava programando qual seria talvez um ponto aí que a gente precisaria voltar a pensar um pouquinho, a doença HER2 é de fato esse calcanhar de Aquiles para a gente discutir. Então, eu queria abrir primeiro, aproveitando Geislene e Ellen, para falar um pouquinho, assim, as dificuldades em relação à imunohistoquímica de fato, né, o quanto a definição do HER2 low, que a gente vem tanto falando nesse último ano, né, que na verdade a gente precisou reolhar baseado na resposta ao anticorpo conjugado à droga que a gente teve, né, e ainda a gente tem os dados do DAISY Trial mostrando até nesse subgrupo de HER2 low, ultra low aí, que a gente tem resposta. O quanto a expressão do HER2 na célula normal da mama atrapalha ou não, gerando esse falso positivo, e como a gente consegue tentar minimizar essas dificuldades da primeira análise, né? Do que vocês veem, assim, do material chegando para vocês, do que é o mais difícil em relação a isso, né, principalmente em relação a sítio de biópsia e a questão de, especificamente, o quanto a avaliação por RNA, que é mais sensível, mas mais instável, poderia ajudar nessa definição. Quer começar, Geise? Depois a gente deixa ela falar. Obrigada, viu? Obrigada a todos, parabéns, Suzana, pela aula, parabéns, Ellen, pela excelente aula também. E eu concordo que o HER-DX é uma ferramenta que vai auxiliar bastante, porque um ponto muito difícil, e eu acho que a Ellen vai estar de acordo, é com relação aos limites entre a classificação do HER. Tem se discutido muito na USCAP desde o ano passado, e esse ano também foi bastante discutido, esse problema que a gente vai enfrentar agora, né, com relação ao HER1 cruz. Então, agora, assim, vai ficar cada vez mais complicado para o patologista definir esse padrão.
Da mesma maneira, vai ser uma ferramenta muito importante para o oncologista na hora de tratar esse paciente. Então, a responsabilidade cai em cima do patologista cada vez de forma mais pesada. E a gente sabe que a proteína HER, né, a oncoproteína, eu até tenho um livro muito bom da Frédérique Pellanorca, lá da francesa, né, que ela fala muito sobre a proteína HER. E nesse livro ela fala que a gente sabe, então, que a célula normal ou as glândulas não tumorais, né, que para o receptor hormonal é o nosso controle interno da reação, onde a gente sabe que funcionou a imunistoquímica, já no HER não é a mesma coisa. A gente não tem controle interno da reação. Uma vez que as glândulas não tumorais, né, que a gente vê o centrômero 17 e a oncoproteína HER, quando a gente faz o estudo imunistoquímico, essas glândulas não tumorais, elas não vão acender quando a gente pingar o cromógeno. Se acontecer das glândulas não tumorais, se elas forem marcadas no estudo imunistoquímico, quer dizer que ou a concentração do anticorpo o anticorpo está muito concentrado, ou as glândulas, ou o cromógeno ficou muito tempo na reação, e o que leva a um falso positivo das glândulas não tumorais, e, consequentemente, uma ultramarcação das células tumorais, levando a um erro de estadiamento da classificação da imunistoquímica. Então, assim, o inverso também é complicado, porque se a gente dilui demais o anticorpo para a gente apagar essa reação de fundo nas glândulas não tumorais, a gente pode perder os duas cruzes. Quem dirá uma cruz, né? Então, o certo da gente controlar o HER, que, assim, o controle externo da reação é difícil, não tem um controle interno, então por isso que o HER é uma imunistoquímica muito complicada do dia a dia. O certo é a gente ter os controles de 0, 1 cruz, 2 cruzes, 3 cruzes mesmo, com concordância com o FISH. Então, a gente tem um TMA com várias marcações, 0, 1 cruz, 2 cruzes e 3 cruzes, onde a gente roda a imunistoquímica e a gente tem esse controle todo dia da reação. A gente, por exemplo, lá na Unicamp, recebe muito material de fora, né? Então, a gente recebe muito caso para revisão, onde entra a fase pré-analítica, que é muito importante, né? A Suzana até falou, a reação, o tempo de fixação do tecido de 6 a 72 horas, aí entra também a peça cirúrgica, né? Porque uma biópsia por agulha, a fixação mínima de 6 a 24 horas, né? 48 no máximo, para a gente ter uma imunistoquímica considerável. Então, assim, a gente, às vezes, tem que rebiopsiar essa paciente porque a gente vê que o tecido está muito mal fixado. Outro problema que a gente enfrenta com relação ao HER na hora da avaliação são, às vezes, as biópsias por agulhas que chegam com artefato de esmagamento. Como é uma proteína que a gente vai, na imunistoquímica, fazer o estudo da membrana, então, se houver um esmagamento do material, a gente também não consegue ver essa verdadeira marcação. Então, a gente, na fase já pré-analítica e onde a gente já analisa o tecido, a gente já enfrenta alguns problemas importantes. Então, eu acho que a proteína HER, ela é realmente, como a Suzana mostrou no início, né, da apresentação dela, o tendão de Aquiles para o patologista. E a gente está cada vez mais confrontado a dar diagnósticos muito precisos para tratamento cada vez melhor para o paciente, mas sabendo que a gente enfrenta uma fase analítica bem complicada. Eu não sei se a Ellen concorda comigo, mas meu ponto de vista com relação ao HER é realmente esse. Olá, nossa, super concordo. Acho que o HER é sempre aquela dor de cabeça, digamos assim. Primeiro porque a gente, claro, quando você dentro do seu serviço você tem tudo muito controlado e todos os protocolos bem desenhados, você não costuma ter problemas. Isso aqui, em geral, nos grandes serviços, material externo é uma realidade, né? Você recebe o paciente de fora o tempo todo. Isso ainda quando você não tem até material citológico, que, como a doutora Geisiane falou, assim,
a chance de você ter ruptura de membrana é enorme. Você vai ver que a literatura é bem controversa em relação à avaliação de HER nisso. Aí você entra com tudo que você já mostrou, Suzana, que é tempo de fixação, tempo de isquemia frio, armazenamento, que não existe nada. Alguns serviços têm isso de forma muito protocolar, mas a maioria não tem, são armazenados sem a temperatura adequada, no ambiente adequado, então, blocos mais velhos. Então, assim, parafina de todo jeito. Hoje em dia, a gente ainda recebe para revisão lâminas coradas em verniz, né? Então, assim, quer dizer, nós estamos ainda brigando para ter lamínula. Então, acho que sim, a gente tem um problema. Eu sou super entusiasta quando a gente passa a acrescentar na nossa decisão não só um marcador individual, mas quando você passa a olhar para o tumor, e não só para um HER, mas você passa a olhar a resposta imune junto, você passa a olhar a amplificação do HER, passa a olhar a proliferação celular, porque a coisa não é simplesmente só essa coisa dicotômica, ou é HER positivo ou não é HER positivo. Tanto que agora a gente chegou neste momento do HER2-low, que virou um caos para os patologistas. Por quê? Porque até então nós não estávamos preocupados com ele. Da 0 a 1 não mudava em nada para a gente. As pessoas foram treinadas para o 1? De verdade, não, porque o 1 não tinha impacto. Agora ele tem. Tanto que a gente recebe hoje curso para HER2-low todo dia. Todo dia você é bombardeado por cursos de HER2-low. O que a gente tem feito aqui, e é claro que é pela facilidade, e acredito que a Unicamp tem a mesma, porque tem um grupo, que é assim, você vê um caso e você acha que é um HER2-low, a gente tem uma pequena petit comitê de concordância, e a gente fecha ou não. Agora, é claro, se a maioria dos patologistas estão aí pelo país sozinhos soltando isso, e vira um complicador, sem sombra de dúvidas. Perfeito. E quão entusiastas vocês são de repetir toda a imunistoquímica após um tratamento neoadjuvante por conta da questão não só de status hormonal, né, mas principalmente do HER2, repete em todo mundo. Se é um HER2 negativo, a gente repete para ver, para excluir a possibilidade de não ter pego numa biópsia um HER2 positivo lá naquele momento e se deparar após tratamento neoadjuvante num paciente que não tem um PCR aí, repetir imunistoquímica. Aqui na Unicamp a gente repete de maneira frequente. Então, o paciente tem biópsia negativa HER, a gente vai repetir na peça e não em um bloco só. Às vezes a gente escolhe até mais de um bloco para fazer essa repetição, porque a gente sabe da heterogeneidade, né, da proteína, da oncoproteína. Então, muitas vezes a gente escolhe e a gente tem muita surpresa. Então, eu acho que é muito interessante. A gente está no serviço universitário, né, com vários residentes, então a gente preconiza sempre repetir e muitas vezes repetir em mais de um bloco. E outra coisa que eu gostaria de fazer um parêntese também, que a gente, na imunistoquímica, a gente ainda é muito limitado, não é por relação da técnica mesmo, porque acontece da gente ver o HER duas cruzes, né? Que a gente, na verdade, não tem uma amplificação do gene, mas o que acontece é uma polissomia. E na imunistoquímica a gente não consegue definir. Então, a gente tem que andar muito casado mesmo com a hibridização in situ, né? Para a gente poder diferenciar esses casos. E cada vez mais a gente tem visto na Unicamp casos de polissomia. Então, eu acho que num caso onde a gente repete sempre na peça, várias vezes a gente já encontrou também esses casos de polissomia e tivemos a surpresa também de encontrar em pequenas áreas marcação 3 cruzes, entendeu? Então, assim, a gente vê que a heterogeneidade da oncoproteína HER é cada vez mais importante. Foi até descrito na aula da USCAP, né? Assim, foi falado de um paciente onde o paciente tinha metástase hepática, né, Suzana? E ela foi feita a autópsia dessa paciente, não sei se a doutora Ellen também viu essa aula, onde foi feita a autópsia dessa paciente e viu que eles fizeram um HER nas várias metástases hepáticas e viram a heterogeneidade do HER, né? Então, teve HER 0,
ultra low e low. Então, a gente vê como que a gente escolhe um nódulo para biopsiar, né, no fígado, mas a gente vê como que a doença como o HER é dinâmico, né? Então, quanto mais a gente procura na anatomia patológica, mais a gente vai encontrar. Então, eu acho que a gente analisa muito pouco do tanto de tumor que a gente recebe ou de material. Então, acho que é muito importante a gente conseguir explorar o máximo daquilo que a gente vê no microscópio. Então, a gente reavalia o HER de maneira sistemática no nosso serviço lá no CAISM. Um HER2 positivo na biópsia, rever também a peça, não, só os negativos. Isso, só os negativos. Perfeito. Não, aí Muito você está bem. me arrumando um problema. Vai que dá Não negativo na peça depois. Na verdade, Uma vez assim, tem positivo, algumas positivo. Depois, o que não for é quem vira problema. A gente tem uns casos assim que obrigatoriamente você tem que repetir, né? Você viu a biópsia, você está num score histológico 2, aí a hora que você vai para a peça, mudou a cara, você vê áreas mais alto grau. Aí você não tem. Eu acho que o ideal é fazer o que a doutora disse. Repete mais de um bloco, mas tem algumas coisas que, assim, você é obrigado a repetir. Quer dizer, mudou o score, o score histológico, mudou a graduação histológica, viu áreas de mais alto grau, mudou a cara, viu um outro subtipo. Socorro, a imunistoquímica tem que ser repetida inteira. Perfeito. Eu ia Su, fazer você... vou aproveitar só e fazer um pouco de um parâmetro. Eu fico com a impressão, e olhando um pouquinho que eu fui preparar, e até eu vi a aula da USCAP também, do Jorge Reis Filho, eu fico com a impressão que a imunistoquímica ela vai conseguir, usando esses parâmetros que a gente tem hoje, identificar o positivo. Quando ela identificar um score 0, eu vi algumas sugestões de, no score 0, fazer a expressão do RNA mensageiro, e aí, se ele vier negativo, esse é o 0 mesmo. E aí, o que ficar no meio, ficou no meio. Ficar no meio é baixa expressão. Né? Eu achei muito interessante essa visão de que talvez a gente não consiga, olhando ao último trabalho que eu li, aquela, né, sequência toda, imunofluorescência, faz não TMA, mas uma CMA, faz espectrometria para identificar a quantidade de proteína e criar um score com toda a quantidade de receptor, né, de proteína, é uma coisa muito complexa. Então, fiquei um pouco com essa impressão de que a gente tem que focar em achar o positivo, igual a gente achava até 2, 3 anos atrás, e achar o real e negativo, né? Quer dizer, o score 0 real mesmo, né? Sem nenhuma expressão de ré. E o que ficar no meio virou, por exclusão, virou a baixa expressão. Fico imaginando que isso talvez seja algum dos caminhos que se vão tentar. Porque, olhando quanto que se tem que, né, zero mesmo, ultra low, tem tantas variáveis que podem interferir nessa análise que eu acho muito difícil da gente chegar num consenso, minha impressão, né? E aí você pode fazer 3 biópsias, uma da 0, uma da ultra low e outra da low, você pode... Enfim, a concordância muito é entre o que é 0 e o que é 3 cruzes, o que ficar no meio é o meio, enfim, minha impressão. Mas queria escutar um pouquinho de vocês, o quanto vocês acham que algumas técnicas vão melhorar nisso? O próprio HER2-Jax classifica o meio como low, porque é o que não responde bem, né? Então, assim, você tem o high, que é aquele... E aí depois todo o resto é low, ou médio, que também entra dentro do grupo do low. Na divisão do médio, né? Acho que é achar o positivo e o negativo mesmo, só que é com outra classificação, né? E o que ficar no meio. Agora, qual que é o papel desses HER2-Gx vai ter nesses grupos agora, ou nessas definições que até então a gente falava do HER2 positivo, mas a gente tem essa doença agora do HER2 low. Isso é um trabalho interessante que ainda não existe publicação, mas provavelmente algum papel deve ter também. E deve estar em andamento, né? Porque é uma combinação de análises muito... que tem um desfecho muito prático, né? Tanto até por exclusões de tratamento, né? Conseguir tratamentos que façam mais sentido, né? No perfil no perfil imunológico interessante.
talvez ele vá bem independente até da terapia anti-HER, tem algumas, né, situações que sugerem isso. E talvez o luminal, que também tem um desfecho tem um foco tão importante na doença, no receptor hormonal, que a terapia anti-HER2 também não tem um impacto tão grande, né? Ou talvez tenha impacto especialmente na neoadjuvância, mas na doença residual não tanto. Então, a minha Essa impressão era que a o Jack ele vai pergunta conseguir que eu... achar alguns grupos, né? E talvez é, até fazer algum descalonamento de tratamento, mas essa era identificar a pergunta que eu queria puxar para você, Su, já seguindo essa sua linha de raciocínio, de tudo que a gente viu na doença HER2, da questão do HER2-DX, né, tentar como uma ferramenta para dizer prognóstico, mas também tudo que a gente quer na oncologia é algo que prediga, né, resposta. O que que você imagina em relação aos triplos positivos, né, do quanto o HER2-DX, ou pelo menos o que a gente aprendeu dele, né, que o que faz impactar no HER2-DX ruim é tamanho, são muitas ferramentas clínicas, como tamanho de tumor e linfonodo, mas quando a gente vê um HER2-DX que fala, olha, ele é low, e talvez a gente não tenha impacto, e talvez numa população que a gente possa pensar lá no futuro num descalonamento, o que que nessa população que não é o HER2 puro, a gente pode conseguir imaginar algo de benefício numa plataforma que foi tentado validar lá em 2020, eles ajustaram aí nesse new HER2-DX aí, para essa população que de fato responde menos, né? Talvez com os dados aí de quanto a gente escalona tratamento, né? A gente tem dados de neratinib aí para somar tratamento na adjuvância. O que que você vê nessa população, dessas análises de subtipo intrínseco aí, que o HER2-DX trouxe, que talvez possa nos sinalizar assim, um futuro na nossa prática da oncologia? Acho que uma das coisas que ele pode fazer mais distinção é um subgrupo muito pequeno, ver um perfil imunológico muito forte, que possa, né, possa precludir tratamento. E no luminal, ele talvez vai não responder coisas muito importantes, porque o que a gente faz hoje, como você falou, é isso, resposta patológica completa, sim ou não, né? E aí, no luminal HER2, né, o triplo positivo, de maneira geral, a gente chega a 50% de resposta patológica completa. Mas mesmo o HER2-DX mostrou que isso não tem um prognóstico ruim. Então, se o HER2-DX conseguir mostrar que todo o driver pós-neoadjuvância é principalmente luminal e menos HER2 pós-neoadjuvância, a gente pode entender qual triplo positivo que necessita de um bloqueio hormonal muito importante, né? Então, né, uma pré-menopausa, vai todo mundo pré-menopausa, tem Supressão. que mesmo fazer salpingoforé, temos que tirar o hormônio, tem que induzir menopausa, ou um triplo positivo que, na realidade, não tem um foco tão importante, né, de expressão de receptor hormonal, não é algo que chama tanto atenção, e a terapia anti-HER2 tem que ser o mais otimizada possível. Então, essa precisa mesmo de neratinib, né, vai ter que fazer Kadcyla pós-neoadjuvância. Então, ele vai ajudar um Perfeito. pouquinho nesse foco. Eu acho que o papel que ele ainda pode vir a ter, é verdade, em validação, seria uma validação complexa dos estudos que a gente tem hoje de HER-Low, então validação nos Destiny, é algo que ainda vai demorar muito, se é que a gente vai chegar. Mas é um dos mecanismos muito interessantes, né, de você tentar juntar análises, juntar não só entender qual o driver do HER2, né, e qual o desfecho que a gente pode conseguir almejar melhor, entendendo qual é o driver. Principalmente o triplo positivo, como você falou, é o mais complexo, né, porque ele junta um batalhão, né, de subtipos, né. Que eu fico pensando, especialmente assim, o quanto no nível transcripcional a gente pode conseguir melhorar, mas não deixando de entender que provavelmente a gente não vai ter um teste só. Igual a gente não tem só imuno, mas é habilitação. E eu acho que para o HER-Low, a imuno não pode ser sozinha, ela não vai chegar
não vai melhorar tanto a distinção só ela vai precisar de um outro teste junto. Que não dá para ser no low. A hibridização dá como validação, como a doutora Geisa explicou, né, para você ter parâmetro de qualidade, mas não dá, a hibridização vai ser positivo ou negativo. E a hibridização, ela fala de expressão gênica, né, de amplificação. Ela não fala de transcrição e, obviamente, não de proteína, né? Então, essa que eu acho que são sequências que a gente ainda vai ter que caminhar bastante. Mas, enfim, muita coisa sendo estudada para esse caminho, né? De conseguir achar o Realow não só pela imuno, mas ampliando, usando a imuno e mais alguns aspectos, né? Especialmente, eu acho, de transcriptoma mesmo, né? De expressão de RNA. Talvez seja o cenário que mais a gente vai tentar utilizar o que o HER2-DX tentou trazer aí para solucionar a questão de prognóstico e valor preditivo, né? Tem uma pergunta, Ellen, da Renata Araquilian, no chat. Ellen, como o HER2-DX integra informações nos tumores heterogêneos? Temos alguma pista em relação à correlação, né, para esses HER2 heterogêneos, de quanto o HER2-DX pode nos ajudar? O paper da validação não entra tanto nesses detalhes, até porque acho que esse score é segredo de Estado, né? Como é que ele dosa, que peso tem cada assinatura no algoritmo final e na definição do score. É claro que a hora que ele coloca os luminais, ele dosa RNA mensageiro e tudo mais, a heterogeneidade está ali dentro, né? Então, sim, a heterogeneidade tumoral, o HER2 heterogêneo está sendo levado em consideração aí, mas ele não explica em momento algum quais são os pesos que cada assinatura vai ter e como é que ele equilibra isso, e eu acho que não vai aparecer isso em lugar nenhum, porque senão ele deixa de ser um produto, né? É a mesma coisa um cotype, né? a gente... O cotype eu falo que é a fórmula da Coca-Cola, né? Justamente. Quando minha mãe fez um cotype, eu mandei uma mensagem para ela, por favor, eu gostaria de ver as curvas. E olha, eu consegui, mas assim, com muita restrição. Então, não, assim, ele contempla e ele fala da heterogeneidade no paper, mas ele não explica como ela foi abordada na construção do algoritmo. Perfeito. E quando a gente olha, Ellen, é diferente, né? Quando você olha o HER2-DX, o New HER2-DX, quando você olha o HER2-DX PCR, né? Que são fatores diferentes quando você vê quais aqueles pacientes que vão ser alto risco ou baixo risco, né? Então, embora eles tentaram juntar, quando a gente olha o que vem e dá positivo em relação a alto risco em um, não necessariamente é em outro, né? Então, quando a gente fala de fator preditivo, que é quando a gente olha e fala, olha, qual é aquele paciente que eu posso descalonar, né? Então, a doença HER2 é o que mais a gente discute de escalonamento. Essa é a minha grande dúvida. Você fez um HER2-DX numa biópsia pensando em olhar a probabilidade de resposta patológica. Você está pensando em neoadjuvância e veio que a resposta vai ser baixa. Você não faz. É isso. Ou você muda seu planejamento? A gente tem essa resposta? Então, nesse momento, não, né? Mas talvez, olha o tanto de coisa do HER2 low que a gente tem hoje. E você vê o tanto de coisa que a gente está puxando para adjuvância. Aí você vê DAISY Trial, que o HER2 zero você tem 30% de taxa de resposta. Né? Será que em algum momento, né, esses dados de subtipo intrínseco, né, molecular, de fato a gente não vai conseguir usar para descalonar, né? Hoje a gente não tem dado para descalonar, assim, os dados que a gente tem hoje, os resultados que a gente tem hoje, só levantam mais perguntas do que, são mais geradoras de hipótese do que qualquer coisa. Há 2 anos atrás a gente não tinha tudo isso que virou a doença HER2, né? Então, a gente não tem mais só o low para estudar, ainda tem o ultra low aí para a gente poder ver como é que a gente
coloca todos os nossos dados baseado no tanto de resposta que o anticorpo conjugado à droga trouxe nessa subpopulação, né? Então, pensando nisso, talvez esses dados de alteração molecular intrínseca que o HER2-DX coloca associado a dados clínicos do paciente, talvez a gente, nessa população, a gente realmente tenha que começar a prestar atenção, olhar, e que de maneira nenhuma, nesse momento, nos permite descalonar. Mas se a gente Eu pensar acho que o a gente está contrário, muito né? aquém em termos de publicação ainda, para a gente falar assim, olha, isso aqui vai decide sua conduta. A gente que já tem agora são estudos assim, realmente se correlaciona com boa resposta, mas e decidir a conduta a partir dele, isso a gente ainda precisa desses estudos, sabe? Ainda assim, o cenário da neoadjuvância é o melhor para isso, né? Então, eu imagino que talvez se tivesse uma paciente, como você falou, que fez o HER2-DX e a possibilidade dela responder à terapia anti-HER2, né, com duplo bloqueio, que é o nosso padrão hoje, seja muito baixa, talvez pensar seriamente em avaliar estudos de neoadjuvância com ADCs, que agora estão, né, tem em andamento, pensando, bom, talvez ela seja a melhor candidata para um ADC na neoadjuvância do que um duplo bloqueio. Então, sem dúvida, eu acho que eu vou caminhar um pouco para isso, né? Especialmente na oncologia, quando a gente vê aqueles... A gente tem dois cenários, né? Quando a gente vê aqueles respondedores muito ruins, que costumam ser poucos, mas que eles têm que dar alguma informação importante, né? De que para eles a gente tem que encontrar outra terapia mais adequada, né? Então, pensaria um pouco nisso, né? Porque os ADCs vão vir para a neoadjuvância e na neoadjuvância pode ser que a gente de novo olhe e fale, nossa, todo mundo se beneficia muito, mas quem se beneficia mais, né? Quem realmente iria responder menos à terapia dupla com anti-HER2, e esse realmente precisa do ADC na neoadjuvância, ou não, os que vão responder bem podem fazer duplo bloqueio e deixar o ADC para situações de mais resistência, né? Então, acho que vão mudar bastante. Sim, acho que o legal é isso, as ferramentas estão surgindo, né? Mas a gente ainda não tem as validações e os trials ainda que te permite usá-la na sua plenitude, digamos assim, né? Muito bem. E, enfim, eu acho que é isso, né, Su? Alguma outra coisa? O HER2 segue uma discussão, né? Eu acho que em todas as reuniões aí na Unicamp, aqui em São Paulo, como qualquer outro grupo, é sempre um desafio, né? Desde a avaliação, entendimento do diagnóstico anatomopatológico, né? Imunossoquímico, quanto nosso desafio clínico de cuidar dessas pacientes, aquelas que super respondem, aquelas que todo o tratamento, nada funciona, em poucos meses a gente está com uma paciente lá com franca progressão de doença, sem nenhuma droga aí a mais para utilizar, mas talvez a gente possa, com toda essa geração de hipóteses em relação a como a gente pode, talvez, esmiuçar essa seleção dos pacientes, tanto do ponto de vista prognóstico, mais preditivo, tentar caminhar por uma personalização, né, uma seleção melhor dos pacientes, né. Com certeza, a minha impressão é basicamente isso, a gente vai melhorar mais, tem várias técnicas para melhorar, encontrar o HER2, e entender os pacientes como espectros muito dinâmicos mesmo, né? Então, a minha empresa, hoje em dia a gente fala muito, até quando a gente vai dar opinião de tratamento, né? Você deve ter passado por isso. Não, mas biopsia demais, de novo, porque uma hora você acha uma cruz, né? Quer dizer, eu fiz hoje dando opinião dessa por um colega e fiquei pensando, gente, que coisa doida. Então, assim, eu preciso biopsiar 3 vezes para achar uma cruz. Realmente ele já estava lá, né? Talvez o paciente responda, né? Qual a chance de você biopsiar 3 vezes? Já tive um paciente que eu fiz 2 biópsias hepáticas. Fiz uma, depois fiz um tratamento, não funcionou, fiz a outra. Aí eu achei uma cruz. Realmente ele já estava lá, na verdade. Uma limitação mais do método do que necessariamente do que a gente pode oferecer para o paciente. Minha impressão.
Você tá muda. Mas eu acho que é isso, pessoal. Acho que a gente pode encerrar, né? Agradecer mais uma vez, doutora Geisilene, Ellen, por mais essa noite aí de discussão. Né? Provavelmente a gente vai ver muita coisa ainda de HER 2, né? Vamos esperar os dados aí de ensaios clínicos para esse ano. E, enfim, muito obrigada pela participação de todo mundo. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, obrigada pelo convite. Obrigada a todos, prazer em conhecê-los. Um Tchau, Até a tchau, abraço. próxima obrigada. repetição. Até a Até. próxima. Tchau.